Livro de Números, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 18. Glória a Deus, aleluia. Agora é a palavra, irmãos. Nós temos aqui 25 minutos para pregar esta palavra. Às 9 horas, às 21 horas, é final. Você acompanha. Glória a Deus, aleluia. Livro de Números, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 18. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Né? Essa data, 1452, antes da era cristã, né? Israel estava alojado em Sitim, né? E o imprevisto acontece do pecado, e o pecado traz a morte, né? Balada não pôde fazer com que o Senhor amaldiçoasse. Ó, Balaão, né? Está dizendo aqui no 25, balada, não é balada. Eu escrevi aqui balada, mas é Balaão, né? Que coisa terrível a palavra. Está aqui balada, Balaão, né? Não pôde fazer com que o Senhor amaldiçoasse a Israel. Portanto, foi tramada outra estratégia por meio do seu conselho de Israel. Seria seduzido. Está no capítulo 31, versículo 16. Vamos lá. (31 e 16). Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, dera ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor, né? Versículo 2: Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Né? Israel foi convidado sobre a aparência de paz, né? Convite falso. Versículo 3: Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Induzido pelos filhos dos moabitas, né? As filhas dos moabitas. Enquanto não havia nada que pudesse fazer que o Senhor se zangasse com Israel como seu povo. Definitivamente, ele estava zangado com o seu pecado, como sempre é com todo o que? O pecado, né? Na igreja moderna. Deus é zanga com o pecado de hoje também. Versículo 4. Diz o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enfoca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Em outras palavras, execute, né, aqueles que são culpados. Se prosseguissem neste curso, toda a nação seria destruída, né? Versículo 5:
Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal-Peor. A primeira vez aonde os juízes foram mencionados por este nome. O culto deste Deus pagão envolvia cada tipo de imoralidade sexual que foi usado para seduzir a Israel. Versículo 6. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação, que fazia alarde da sua iniquidade diante de todos. Ao dar-se conta da profundidade da perversão e o juízo que isto correria sobre Israel, um grande pressentimento encheu o coração de muitos, e com razão, né? 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, os sacerdotes, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. Versículo 8. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Parece que ele era o único filho de Eleazar, que nesse tempo era o sumo sacerdote e seu sucessor natural no ofício de sumo sacerdote. Deus não pode tolerar o pecado em nenhuma forma. Se aceitar a Cristo, o juízo se detém, porque ele levou o juízo para todos, ao menos a todos os que lhe aceitam. Se Cristo for rejeitado, então, em última instância, o juízo virá sobre o pecador. Não há alternativa. Glória a Deus. E no versículo 9, e os que morreram naquela praga foram 24 mil. 24 mil pessoas morreram pela praga do pecado. Que absurdo, né? No versículo 9. Em 1 Coríntios 10, 8, Paulo diz 23 mil, né? Não há contradição. Aqueles aos quais se tratava, Paulo aconteceu um dia, pelo visto, 1.000 morreu no seguinte dia, amém? Versículo 10, então o Senhor falou com Moisés dizendo, versículo 11 agora, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou o meu furor dos filhos de Israel, levado pelo zelo entre eles, deste modo, em seu zelo eu não consumi aos filhos de Israel. Devemos estar tão ciumentos hoje contra o pecado, como o era Finéias há muito tempo. Entretanto,
o tipo de ciúmes na atualidade que nos é mandado é que o crente seja determinado de desfazer-se de todo pecado, que só se pode fazer por meio de fazer a cruz, né, de Cristo. O objeto da sua fé, que logo dá ao Espírito Santo a liberdade, né, de ação para completar a obra, o qual somente pode fazer tal. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, né? Versículo 12, portanto, diz: eis que eu estabeleço o meu concerto de paz com ele. E terá, o versículo 13, e terá ele a sua descendência depois dele. O conceito do sacerdócio perpétuo. Porquanto teve zelo por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Finéias, por seu ato, chegou a ser um tipo de Cristo, o qual derrotaria a Satanás na cruz. Né? O sacerdócio perpétuo pertence a Cristo e pertencerá a ele para sempre. Hebreus 7, 21 e 24. Vamos lá. Hebreus 7, 24. Mas este, porque permaneceu eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por quê? Nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu. Que não necessitasse, né? É 21, 24, né? Eu já passei. É do 21 ao 24. Vou pegar aqui o 21. Mas este, com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Que de tanto melhor conceito Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte fora impedidos de permanecer. 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Jesus, né? Oh, glória a Deus. E o nome dos israelitas que foi morto com a medianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna da tribo de Simeão. E o nome da mulher do versículo 15, medianita morta, era Cosbi, filha de Zur, príncipe da casa paterna dos Simeonitas, né? 16, e o Senhor falou com Moisés dizendo, 17, afligireis aos medianitas e os ferireis. 18, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no assunto de Peor e no assunto de Cosbi, filha do príncipe dos medianitas. Sua irmã, a qual foi morta no dia da
mortandade por causa de Peor. Tudo isso nos diz que as mulheres de Midian foram empregadas por seus príncipes, pelo conselho de Balaão, em uma sutileza deliberada para enredar aos israelitas nos rituais pagãos e nos pecados pagãos que os distanciaria. Foi uma estratégia fatal para destruir Israel, né? Do Balaão. Do favor de Deus, distanciar do favor de Deus, queria distanciar do favor da salvação de Deus. Enquanto que o Senhor castigaria a Israel enormemente por seu pecado, como se diz aqui, ele também tomou vingança sobre aqueles que os seduziu a esse pecado. Uns 7 anos mais tarde, Balaão também foi morto pelos filhos de Israel. Josué 3:22. Devido à sua rebelião contra, Deus. Números 26:18. Vamos ver lá, duas referências. Deus, ele não morreu, a rebelião contra Deus. Ele não morreu a morte dos justos. Seu amor ao dinheiro fechou essa porta e o fez para sempre. A rebelião contra Deus está em Números. Vamos lá. Primeiro nós vamos aqui em Josué. Oh, glória a Deus, o pecado destrói muitas coisas, muitos bens, né? Muitas vidas, almas, o pecado é destruído, né? Glória a Deus. Vamos ver aqui. Josué. Aqui em Josué. Josué 13, versículo 22. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada Balaão, tá vendo? Balaão foi morto pelos filhos de Israel. O encantador que foi lá, chamado por Balaque em Moab para amaldiçoar o povo. Chegou a sentença dele. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor. O adivinham como os mais que por eles foram mortos, né? Ele montou estratégia para destruir Israel, aconselhando as filhas de Medianita a levar Israel ao pecado carnal, né? E 24.000 israelitas morreram por causa do pecado, desse pecado de sedução, né? Mas Balaão caiu, chegou o dinheiro. Ele que ganhava dinheiro para amaldiçoar. Os reis pagavam dinheiro para amaldiçoar a pessoa que ele falava, dava bênção, ela abençoava, que ele amaldiçoava, estava amaldiçoado, era poderoso. Mas chegou o dia que Deus sentenciou ele através dos próprios israelitas, né? E com Deus não se brinca, né? E o dia do Senhor é o dia do juízo. Deus não vai levantar mais Israel para ferir ninguém aqui, não, ou homem algum. Mas Jesus é o que vai condenar muitos
que estão aí fazendo o que a Bíblia prova, eles estão fazendo de mão cheia, né? Vai chegar o dia da sentença, viu? Assim como chegou para Balaão, não? Para muitos. Vamos aqui em Números 26, 18. Está bem pertinho. A última referência. Glória. Glória está fazendo. Números 26, 18. Glória a Deus. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados. 40.500. Né? Glórias, glórias, glórias. Eu estou em número 26, 18. Santo, santo é Deus. Chegou o fim, irmãos. Vamos encerrar a mensagem. Falta 2 minutos. Muito obrigado, Jesus, perdoa nossos pecados e sara-nos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja derramado em nossos corações desde agora para todos sempre. Assim seja. Amém e amém. Muito obrigado, Jesus. Chegou a hora.